Fala, nação alviverde! Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Avante palestra! Notícia urgente. Flamengo desiste de contratar Luiz Henrique. A notícia acaba de sair no GE Globo Esporte. O staff de Luiz Henrique afirmou que a negociação com o Flamengo está encerrada. O encerramento acontece poucas horas depois de a negociação entre Flamengo e Zenit ser congelada por conta de questões financeiras. Segundo o GE, o negócio encontrou um novo obstáculo e não avançou. Com isso, Luiz Henrique não será jogador do Flamengo, pelo menos neste momento. E essa notícia pode ser muito importante para o Palmeiras. Com o Flamengo fora da negociação neste momento, o Verdão pode ficar mais próximo de dar um verdadeiro chapéu no rival pelo jogador. Será que Luiz Henrique pode acabar no Palmeiras? Vamos conferir agora, na íntegra, todos os detalhes dessa notícia e entender o que pode acontecer daqui para frente. Foi anunciado, entre aspas, não foi um anúncio, mas chegou a acertar com ele mandar passagem de avião para o rapaz vir para o Brasil antes dos jogadores que vinham para resolver. Casos do Carrascal, do Jorginho e outros que vieram posteriormente se tornaram importantes. Então, eu acho que falta timing, falta habilidade negocial. E o problema é que o Boto se vendeu como um grande negociador. E, na verdade, ele foi um cara que teve muito destaque em scout, tanto que ele foi um cara que teve importância dentro do Shakhtar Donetsk, que é um clube que contrata muitos garotos. Aí sim você precisa de uma habilidade para descobrir garotos aqui no Brasil, na América do Sul. A gente lembra que o Shakhtar sempre teve muito brasileiro. E faltou essa criatividade para o Flamengo. E parece que agora, justamente com medo de sofrer a rejeição que sofreu no ano passado, quando colocou o Mickey Johnson à frente dos medalhões, o Flamengo vai deixar de inscrever reforços para a Copa Libertadores nas oitavas de final. Se tem acerto com um jogador menos famoso que pode agregar, tem que anunciar hoje, colocar no bid hoje. E eu não vejo isso. E outra coisa importante, Natanzinho, que eu acho assim, além do discurso do Boto ser descolado da realidade, falta habilidade para gerenciar insatisfeitos no elenco. E aí, mais uma vez, eu posso até estar falando de orelhado, porque eu não tenho apurado mais de Flamengo, porque quando eu saio da cobertura do clube, eu gosto de deixar a notícia com os setoristas. Eu não procuro notícia do Flamengo agora, já que não é a minha alçada principal, não é a minha função primordial. Mas, assim, é óbvio que há jogadores desmotivados. Você vê a maneira que o Cebolinha entra, eu vejo a forma que o Luiz Araújo não tem conseguido performar, o próprio Carrascal ficou chateado depois que a torcida caiu de pau nele por causa daquela expulsão ridícula contra o Palmeiras. Quem tem que ficar chateado é o torcedor do Flamengo. Então a gente vê jogador querendo ir embora e o treinador reclamando da ausência de reforço, sempre falou que queria o jogador criativo. Agora, quando ele era do Cruzeiro, ele falava que precisava de uma Arrascaeta. É o treinador falando do departamento médico, que o Léo Ortiz teria que voltar em 15 dias e tal prazo não se cumpriu. É o treinador falando que o Jorginho não está em boa fase, admitindo isso, entendeu? Porque o Jorginho fez 2 jogos ruins depois da Copa do Mundo. Então a gente vê que tem uma insatisfação geral. É jogador de bico, é treinador de bico, e, pelo visto, a gestão do vestiário não está sendo feita da melhor maneira. Não é só questão de contratação, não é só trazer os medalhões que eles geraram essa expectativa na torcida. É importante deixar isso claro. A imprensa só noticiou porque essa informação chegou aos repórteres, ninguém inventou nada, entendeu? Só que aí as pessoas começam a querer culpar os repórteres. Não é. Eles geraram uma super expectativa, não reforçaram a altura e não conseguem gerir esse elenco. O Bragantino veio para trazer o Wallace no início do ano. O garoto chegou a se despedir na zona mista, mas o Flamengo não concordou com os termos depois. Cara, o Flamengo é um time que está com dinheiro, com as finanças controladas. Tudo bem que isso aí não é minha área, me desculpe, eu sei que isso é a área do Rodrigo Totti, dos especialistas, mas assim, tá vendo que o jogador tá com dificuldade para se adaptar, não tem conseguido entregar, vende, cara. O Flamengo tem muito dinheiro, tem que rodar, tem que enxugar esse elenco para depois fazer contratações pontuais. O elenco está inchado. Você tem aí o De La Cruz com dificuldade física o tempo todo, agora o Saúl tem dificuldade física. É preciso oxigenar esse elenco, mesmo com a temporada em curso.
Palmeiras pode ter entrado na briga pelo Luiz Henrique, hein? A informação que eu recebi é que o Palmeiras procurou os empresários do Luiz Henrique. E vamos lá, a apuração que eu tenho por enquanto é de que o Flamengo não teria oferecido 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus. Porque se o Flamengo tivesse oferecido isso, o Zenit já teria aceitado. A informação que eu tenho é que o Flamengo enviou a proposta de 25 milhões de euros, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. E a proposta que o Zenit quer receber para, né, autorizar a negociação são 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus. E o que acontece? O Palmeiras teria procurado os empresários do Luiz Henrique. E aí, como sempre acontece, não sei se o Palmeiras realmente quer ou se pode ser apenas para o Flamengo ter que pagar mais caro pelo jogador. Tem isso, Flamengo e Palmeiras hoje fazem muito isso. Opa, um tem um interesse no jogador, vamos mostrar interesse para aumentar o preço dele no mercado, para ter que pagar mais caro. Pode ser. Mas a informação que eu recebi é que o Palmeiras entrou em contato com os empresários do jogador, de que o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, teria entrado, tá, em contato com empresários do Luiz Henrique e que o Palmeiras pode entrar nessa disputa. E que não foi aceito ainda pelo Zenit, porque o Flamengo ofereceu 25 milhões de euros mais 2 milhões e 500 mil em bônus. A proposta do Flamengo nesse momento, pela minha apuração, não é de 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus, e é isso que o Zenit quer. Se o Flamengo chegar nesses valores, o Zenit autoriza a negociação. Acho que tem muito a ver também, porque o Zenit sabe que o Palmeiras tem esse dinheiro. Da negociação com o Danilo propriamente, que era um interesse do Zenit. O Palmeiras ofereceu basicamente isso pelo Danilo, para tirar o Danilo do Botafogo. Certo. Tem essa informação também, checada, confirmada, na verdade, pelo Diogo Dantas do Globo, que também tá dando a mesma informação do Pilhado, só que com um acréscimo. Pode jogar na tela, Enzão? É o seguinte, o próprio Zenit chegou ao Palmeiras e ofereceu ao jogador Luiz Henrique. Foi oferecido. A gente tá falando de um possível chapéu. O próprio Flamengo acaba de tomar um chapéu do River Plate pelo Almada, ou pelo menos dá pra chamar assim, forçando um pouco a barra. Os dois estavam competindo. Ele queria ficar lá, né? Aí não tem jeito, né? Teve uma questão familiar, né? E o River, ele tá meio que ousado, ele tá precisando ser, né? Ele tá perdendo, ele teve uma entrada importante de dinheiro, ele não ganhou nada, investiu muito. Então o River tá bem. Eu não sei se essa ousadia toda dele vai valer a pena, se ele depois vai se arrepender, mas por hora ele tá brigando. E o Almada é argentino, ganhando mais ou menos a mesma coisa, ou um pouquinho menos, mas morando na Argentina, pô, pra ele foi ótimo. Então, eu acho que o Flamengo perdeu a parada. Não dá, né? Eu quero morar em Buenos Aires. Uma proposta de Buenos Aires, uma proposta do Rio, ele vai ficar em Buenos Aires, né? Não tem muito jeito. Sim. Agora, a dúvida que eu coloco nessa situação é sobre o Luiz Henrique propriamente. Pro Palmeiras, pensando dentro dessa possibilidade de contratação, dá pra dizer que o Palmeiras tá bem servido no setor de ataque. É o melhor ataque do campeonato. E também, assim, pra ponta direita tem o Alan, que é uma promessa que tá despontando. Uma contratação do Luiz Henrique significaria diretamente tirar minutos do Alan. Pro Flamengo nem se fala, né? Mas, além do Flamengo estar muito bem servido de elenco, talvez a única fragilidade que a gente consiga apontar com clareza é de ponta. O próprio Cebolinha, o Flamengo tentando se livrar do Cebolinha, mas o alto salário do Cebolinha impedindo qualquer movimentação. O Luiz Araújo, mesma situação. A gente tava falando do Alacian também, mesma situação. Enfim. Posição de ataque do Flamengo bem complicada. O Flamengo não tá satisfeito com as opções que tem. O Plata também. Então, olha quantos eu já falei. Sim. Talvez, pensando em plantel das duas equipes, funcionaria bem melhor o Flamengo pro Luiz Henrique. Perfeito. Agora, essa possibilidade de chapéu do Palmeiras se avalia como uma pressão, como algo, enfim, mais especulando, como que se avalia, ou como você enxerga essa movimentação do Palmeiras? Olha, antes de te responder o que você perguntou especificamente, eu tô aqui, você tá vendo que eu tô olhando o celular? Tem um jornalista economista chamado Bruno Chatak. Sim, nosso amigo. Sim. Veio aqui algumas vezes. O Bruno, ele mostrou os dois balanços. Eu tenho aqui se quiser, inclusive, eu passo para você passa lá por Enzo, ou eu passo direto. Tanto o Palmeiras como o Flamengo apresentam números preocupantes nos seus balancetes. Sim. Claro que não tem nada a ver com São Paulo, com Santos, não é isso. Mas é a tal história de você tomar cuidado para você não estourar a sua banca que tá legal. Sabe, o dinheiro não é infinito. São gastos absurdos. Então, vou até mandar, porque para estar falando. Eu acho que é importante. Inclusive,
A gente ter esse tipo de cuidado. Se for uma compra só para tirar do outro, eu acho complicado. Mas olha só, o Flamengo tem um déficit de 33 milhões e 800 mil reais e o Palmeiras 124 milhões de reais. Você vai enfiar mais... Se for no Flamengo, nós estamos falando de euros, né? 30 milhões de euros. É isso, né? Sim. Então, 663, 18. É isso? Não, 180 tá? milhões. Aqui tá em real, Tá em tá em real. real, tá em real. Não, então, Mas da contratação do Luiz Não, Henrique aí tá em você- real. Aí você mete Contando a mais contratação. 6 vezes 3, 18, você mais 180, o Flamengo iria para mais de 200 milhões de déficit. E o Palmeiras, quase, seria mais 180, vai para quase 400. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tomar cuidado. Claro que você tem receita, realização, tá tudo bem. Vai pra Mas- 300, né? 300 e pouquinho. 300. Eu sou burro, viu? Não, eu O também, jornalista que se jornalista. preza não sabe fazer conta. Perfeito. Então, e eu sigo rigorosamente esse princípio. Eu também. Então, o que eu quero dizer é que você não se endivida de cabeça de uma vez, só aos poucos. E normalmente pela empolgação. Sabe, você se empolga, sabe aquela coisa? Então, é preciso tomar muito cuidado com relação a esse tipo de situação para que você não se dê mal lá na frente. Uhum. Será que o Luiz Henrique ele vai fazer diferença efetiva nesses dois times? Ele é muito bom. Eu gosto muito do Luiz Henrique. Mas, poxa vida, para você se endividar a esse ponto, A situação... agora concordo com a sua análise, é claro, ele é mais necessário ao Flamengo do que ao Palmeiras. E cabe, o que a gente tá vendo aqui é que cabe mais no bolso do Flamengo do que no bolso do Palmeiras. Também. Agora, a questão, eu até diria que é mais fácil pro Flamengo subir essa proposta para 30 milhões com 5 de bônus. Hoje a proposta, segundo o pilhado, é de 25 fixos, 25 milhões de euros fixos, mais 2,5 em bônus. O que o Zenit quer é 30 milhões fixos, mais 5 em bônus. Mais fácil. Faltando mais ou menos 7 milhões, né? Exatamente. E pro Flamengo seria mais fácil, teoricamente, a gente vendo aqui. E até as movimentações pelo Almada, a gente já tem uma noção mais ou menos de onde o Flamengo consegue chegar. Mas eu achei interessante aqui, que tá aqui embaixo, que dificilmente você vai conseguir. Flamengo, e dá a tese dizendo que esse déficit se dá justamente por conta da amortização recorde de reforços, ou seja, o Flamengo traz muitos jogadores com o excesso de reforços, isso vai dar o déficit. Já no Palmeiras é ao contrário, é pela falta de venda de jogadores. Isso, a Leila disse isso. A Leila disse isso recentemente, que vai ser necessário, para fechar as contas, vai precisar vender jogador. Agora, ao mesmo tempo, a Leila diz que faz questão de... Certinho aí? Sim. Que faz questão de manter o elenco, pelo menos para disputa da reta final da temporada. O que eu acho um equívoco. Eu acho um equívoco, porque você compromete completamente as contas do clube. Tá sentindo este cheiro? Ué, o Flamengo não ia contratar o Luiz Henrique? Cheirinho de vergonha.